Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, mais essa tarde de bênção, essa tarde de vitória. Nós estamos na hora nona trazendo uma palavra, trazendo posicionamento, trazendo direcionamento, trazendo ajuda para o teu povo, trazendo livramento para os teus filhos. Também estamos intercedendo, também estamos, Senhor, ministrando uma palavra, profetizando uma resposta, um livramento, uma ação da parte dos céus. E a nossa oração é que este momento chegue até pessoas que estão precisando, pessoas que serão tocadas, pessoas que serão abençoadas, pessoas que serão enriquecidas com a tua palavra. Que a boa mão do Senhor seja na sua vida, seja na sua casa, na sua família, em qualquer momento que você esteja vivendo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Seja abençoado nessa tarde que estamos, aleluia, trazendo mais uma vez o nosso trabalho da hora nona, que é um trabalho que nós trazemos direcionamento, posicionamento para que você possa reagir na vida diante das batalhas, diante das decepções, diante das frustrações, diante das lutas. E também trazemos um momento de fé que você possa se aproximar de Deus e vamos interceder por você também. Você sabia que o intercessor é uma pessoa que ela ajuda você a superar fases, sair de ciclos, subir de etapas, viver um novo momento da sua vida? É muito importante. Você sabia que os 12 apóstolos, praticamente, eles intercederam por nós quando eles entraram na peleja, na batalha com Jesus e trouxeram para nós o evangelho e a palavra? Jesus é o maior intercessor de todos, que ele deixou o seu reino de glória e veio aqui na terra para interceder por nós. E hoje nós estamos por todo lugar, trazendo uma palavra que intercede, que traz cobertura, que traz ajuda, que traz paz. Eu queria dizer para vocês que nós vamos falar hoje sobre o endemoniado de Gadareno. É um homem que estava profundamente endemoniado. A escritura diz que ele rasgava toda a sua roupa e ele vivia no cemitério gritando. E o povo tinha até medo dele. E ninguém se aproximou daquele homem. E quando colocavam correntes nele, ele quebrava as correntes. Nada podia prender ele. E segundo a escritura diz, ele tinha legiões de demônios, uma legião que valia 6.000 homens naquela época. Então ele poderia ter muitos demônios na vida dele. E no encontro com Jesus, no encontro com aquele que veio trazer a liberdade e a vida, houve resposta. Antes disso, vamos lembrar a todos, né, que a plataforma, ela quer que a gente interaja. É muito importante. Se você quer que a mensagem da palavra de Deus chegue a mais pessoas, atinja mais vidas, mais lares, eu peço que você me ajude. Você consegue dar um like, dar um comentário. Se você conseguir, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você puder apresentar esse vídeo e compartilhar com outras pessoas que gostam da palavra de Deus, que gostam de oração, que precisam de intercessão, pessoas que se encontram doentes na fé, pessoas que se encontram precisando de uma ajuda, precisando de uma palavra que traga vida, que traga força. Compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza, compartilhe essa mensagem que vai ser uma bênção na vida de todos e você estará fazendo parte do milagre. E a plataforma, quando você faz isso, ela está vendo que existe alguma coisa de relevante, né? Nós sabemos que o YouTube tem canal de todos os tamanhos, mas os pequenos também, eles olham. A inteligência olha, porque todo mundo foi pequeno um dia e sabe que é preciso falar com pessoas de grupos pequenos e de grupos grandes. E ele vai mandar para outras pessoas que percebem que gostam desse tipo de conteúdo e você está nos ajudando a pregar a palavra de Deus, a divulgar esta boa semente. Amém? Dito isso, vamos ler um texto aqui na palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 8, onde diz, no versículo 28, e tendo chegado ao outro lado da província dos Gerzenos, safaram-se ao encontro 2 endemoniados vindo dos sepulcros, tão ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. E vamos ler só um versículo para não se tornar muito extensa a leitura. Quero dizer para vocês que quando Jesus ele sai, que ele chega do outro lado do mar, ele chega nessa região. E eu vou trazer para você aqui o primeiro direcionamento para a sua vida, para que você receba nessa tarde alguma coisa que acrescente no seu conhecimento, acrescente na sua jornada. Jesus e os 12 apóstolos, eles eram as maiores autoridades que nós temos em cima dessa terra. Por que falo isso?
Porque sem Jesus e os 12 apóstolos, irmãos, não existe evangelho. Não haveria uma igreja em cima dessa terra. Não haveria nenhum cristão de nenhum segmento, porque eles são o início. Eles são a semente que morreram para dar depois a condição da igreja. E eu quero dizer para vocês que quando eles chegam naquele lugar, eles vão ter uma grande luta lá. E depois eles vão pedir para que eles se retirem de lá, vão ser expulsos de lá. Por que estou passando esse direcionamento para você? Pode ser que você vá trabalhar numa empresa e de repente você pensa, nossa, eu vou ser querido aqui. De repente a maior parte das pessoas pode não te aceitar, não gostar de você lá. Você pode entrar numa igreja, pode ser que você encontre resistência, você pode estar num grupo de pessoas, você encontra resistência. Nem sempre nós vamos ser bem recebidos, vamos ser amados, nem sempre vamos ser acolhidos. Mas isso não nega, não diminui aquilo que você é. Não tira a sua essência, não tira a sua capacidade. Aquilo que você é, o caráter que você tem, a pessoa que você vive, aquilo que você construiu para você mesmo, não deve fazer você olhar para baixo, mas você deve caminhar e sempre caminhar, porque com eles, com Jesus e os 12 apóstolos, aconteceu isso. Então, quando ele chega em Gadara, aquele homem sai do cemitério terrivelmente endemoniado e vem de encontro com eles. Eu já falei, depois você poderá vir em outros vídeos, quando eu falei a respeito dos endemoniados, para aqueles que não tiveram a oportunidade de saber sobre isso, os demônios são pessoas que não têm corpo. Então, se uma pessoa sofre um acidente, por exemplo, e perde um braço, então é uma pessoa que tem um braço, 2 pernas, mas é uma pessoa. Se ela perder os 2 braços, 2 pernas, um corpo, sem braço e sem perna, mas é um corpo. Só que os demônios, eles são seres que não têm corpo nenhum. Então eles procuram, quando eles encontram uma abertura, habitar no corpo de alguém. Até eu comentei sobre o carnaval, né, que é um lugar que as pessoas dão acesso, porque existe muito laço de sangue lá. É uma festa profana, os demônios são adorados lá, mas pode ser também crimes. Pessoas que dão lugar para crimes violentos. Eles podem se tornar possessos, endemoniados. Pessoas que dão muita vazão ao ódio, à mágoa, à raiva, à fúria. Pessoas que se alimentam de desgraça. Então eles podem dar acesso. E aquele homem, a Bíblia não fala o que levou ele a ficar daquele jeito, mas pode ser uma sequência de coisas que ele praticou e ele ficou totalmente possesso pelos demônios. E quando Jesus chega naquele lugar, os demônios reconheceram a autoridade que havia no Senhor Jesus. E eles sabendo da autoridade, porque os demônios, meus irmãos, eles sabem coisas que os homens não sabem. Quando você nasce, as pessoas nascem, você vai ter uma gama de conhecimento, cada um dentro da sua área, cada um dentro da sua realidade. Mas os demônios, eles têm uma capacidade de passar pelas paredes, por exemplo, sem corpo físico. Eles têm condição de andar de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um país para outro. E eles têm conhecimento de coisas que se aglomeraram com os anos. E eles sabiam que quem estava ali, né? Nós sabemos pelas profecias de Isaías, que foi considerado o evangelista do Velho Testamento, e pelos milagres que ele fez, nós sabemos que quem estava ali era o Filho de Deus. Mas eles sabiam, porque eles poderiam ver, sabe, a grandiosidade da glória do Senhor que estava sobre ele. E quando os demônios viram, eles sabiam que futuramente eles serão julgados, né? Não vamos falar sobre esse assunto agora, porque é um assunto que foge daquilo que estamos falando, mas futuramente haverá um julgamento final e eles serão julgados. E os demônios, quando viram ele, pediram para Jesus que ele não fosse jogado nas profundezas do abismo, que provavelmente se eles fossem jogados lá, eles não poderiam voltar. A Escritura diz que tem demônios acorrentados, porque se eles fossem soltos, eles iam fazer muitos danos e eles não queriam ser jogados lá. Então veja agora, o segundo direcionamento que eu dou. Muitas vezes, o lado material cega as pessoas. Você sabia, irmãos, que tem pessoas que largam da igreja para correr atrás de dinheiro? Tem pessoas que abandonam ministérios, uma chamada para cantar, para pregar, para orar, para profetizar, fazer um monte de coisa, porque a pessoa está correndo atrás do dinheiro. E ela abandona muitas vezes. E depois tem uma frustração muito grande, que quando chega no fim, ela fala, nossa, eu juntei coisas, mas o principal ficou para trás, o tempo. Nós não temos todo o tempo do mundo, nós não temos toda a força do mundo, nós temos que estarmos aptos. E vocês vão ver
que naquele momento que os demônios se aproximam do Senhor Jesus, o demônio fala assim, não nos manda para o abismo, deixa a gente entrar numa manada de porco, tinha quase 6.000 porcos ali, 2.000 porcos estavam naquele lugar. E eu de Jesus falei, ele permitiu, o demônio saiu daquele homem e entrou nos porcos. E aquelas pessoas que eram dono do porco, irmão, deixou de olhar para Jesus para olhar para os porcos. Você sabia que tem muita gente, irmão, que ela é assim. Ela vê só o lado material, só o metal. E eles falaram, mas esse homem veio aqui para matar os porcos da gente? Esse homem veio aqui para prejudicar a gente, nós ficamos sem os porcos. Eles pegaram, ficaram possessos pelos demônios, caíram dentro do mar, pereceram. E eles pediram para que Jesus se retirasse lá. Eles preferiam mais os porcos do que Jesus. É muito triste, né, gente? Mas é uma realidade. Às vezes a gente vê pessoas que abandonaram muitas coisas e depois eles ficaram olhando para trás e voltaram para aquilo que eles abandonaram. Voltaram para aquilo que ficou para trás. Relacionamentos ruins, amizades ruins, pessoas sem caráter, pessoas sem índole. Pessoas que voltam, às vezes, para sofrer mais do que era antes. Tem pessoas que ela abandonou a bebida, abandonou as drogas. E depois ela sabe que ela deve evitar certos lugares, certos ambientes, porque aqueles ambientes é perigoso. Ela voltar a ter uma recaída. Mas tem pessoas que ela se envolve. E aqueles moradores, irmãos, estavam diante do Filho de Deus. Estavam diante daquele que tem a cura, que tem a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação. E preferiram olhar para os porcos. Então fica aqui um direcionamento, cuidado para quem você olha. Cuidado para aquilo que você deseja. Cuidado por aquilo que você almeja, porque aquilo que você almeja muitas vezes pode ser a sua morte. Nós estamos vendo hoje uma enxurrada de jovens que conhecem pessoas pelo celular, conversam com pessoas pelo celular e depois elas decidem, sabe, às vezes até contra a vontade dos pais, indo em encontro com aquela pessoa que ela viu no celular e chega lá, ela morre na mão daquela pessoa. Chega lá, ela sofre todo tipo de violência na mão daquela pessoa. Porque muitas vezes ela tinha uma mãe legal em casa, tinha um pai legal em casa que muitas vezes cobrava, mas era o pai, era a mãe, eram os irmãos. Ela trocou pelos porcos, trocou por uma coisa que ela não sabia. Ei, vou falar para você. Tem muitas coisas que vêm bater na sua porta, convites, amizades. Agora, o posicionamento que eu estou passando para você. Você tem que estar posicionado para todo tipo de gente que vem até você, seja aqui na rede, seja na porta da sua casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja na rua. Se você é uma pessoa posicionado, todo convite que vem, todo tipo de assédio que vem, todo tipo de pessoas que vem, você fala, eu vou pensar, não decido nada agora. Uma das estratégias do vendedor é falar, você tem que levar agora porque as últimas unidades, porque o prazo é até hoje, se você não levar até hoje, você perde, eu perco, porque é uma estratégia de te prender, sabe? É uma estratégia de manter você fixo a uma mentalidade, alguma coisa, obrigar você a fazer uma dívida que você não é para fazer, você não vai ter estrutura para pagar depois, prender você depois a um remorso, uma consciência de não ter feito aquilo. É melhor falar, eu perco. Porque essas ofertas, para aquelas pessoas que estão mal posicionadas, elas são arrastadas, elas são levadas. Mas aqueles que estão posicionados, elas refletem. Se tivesse alguém, alguns moradores, falaram, pera um pouquinho, esse homem aqui, nós não tínhamos como curar ele. Ele estava amarrado, quebrava até corrente. Apareceu a cura, apareceu a resposta, esse homem pode ter mais solução. Esse homem pode ter uma palavra. Ele pode ter uma instrução, ele pode ter alguma coisa que traga resultado para nossas vidas. Não, vão queimar ele, vão queimar ele, vão queimar ele. Gente desorientada, gente desandada, gente da carne, gente sem instrução, gente movida pela paixão mundana, gente movida pela paixão do vil metal, gente movida pela ganância, gente movida pela cobiça, gente movida pelo quero-quero, pelo oba-oba. Desprezar, irmãos, um homem que estava trazendo liberdade. Um grupo que estava trazendo vida. E disseram, Senhor, saia das nossas províncias. É crime, pode isso, irmãos? Os porcos morreram e Jesus é convidado para sair. Você sabia que no Velho Testamento,
A carne de porco não era um alimento que era permitido para o povo judeu. Então, provavelmente, né, aquela região é uma região talvez ligada com Israel, mas eles não poderiam comer carne de porco. Para que estava sendo criado aqueles porcos? Se eles não poderiam comer a carne de porco. Se os animais, o porco não é que nem o boi, por exemplo, que você usa parado, né? O cavalo que você usa para você movimentar a carroça, para montar. Por que tinha tanto porco naquele lugar? Porque já eram pessoas, meus irmãos, de caráter ruim, caráter duvidoso, pessoas desandadas, pessoas sem orientação. Eu falei comentando a respeito, quando Jesus começa o ministério, fazia 400 anos que Deus não falava com o povo. 400 anos, irmão. Sabe o que é 400 anos? Sem ter um profeta. A Bíblia diz que não havendo profecias, o povo se corrompe. Se não houver profecia, cada um faz o que dá na cabeça, cada um faz o que dá no coração. Os convites de Satanás vai ser amontoando, os convites da Jezabel vai ser amontoando, os convites das pombagiras vai ser amontoando. E não tendo um profeta, irmãos, o povo fica perdido, ele não sabe para onde ele vai, não sabe o que ele faz, ele quer catar, ele quer pegar, ele quer encher o bolso, ele quer ficar bem. Ali estavam as pessoas agarradas aos porcos. Agarradas aos porcos. Então o posicionamento que Deus fala para cada um nessa tarde, da nona hora que estamos trazendo aqui uma palavra que traz força, que traz posicionamento, esse convite que eu estou recebendo, ele vai melhorar a minha vida? Eu conversei com uma moça pouco tempo atrás, que ela estava vivendo uma situação de conflito, ela perdeu o sono, e um amigo pastor também que falou, vou passar você por um pastor que vai ter bastante tempo para conversar com você, porque ele sentiu que era o momento de passar para mim, passar um posicionamento, direcionamento para ela, e ela falou assim que ela estava para se envolver com um homem casado que estava deixando a mulher com 3 filhas para ficar com ela, e ela disse que ela ia criar as filhas do homem. Eu falei assim para ela, olha, você teve um tempo para você conversar com ele, pensar primeiro, porque você vai estar se envolvendo num relacionamento que está em crise. Porque as filhas gostam do pai, mas gostam da mãe também. Esse lar está se desmontando e você está entrando no meio de uma situação que você vai trazer para si um peso. Você vai trazer para si uma responsabilidade, um desafio, que esse homem ele vai voltar o tempo todo na casa da ex-mulher, ele vai conversar o tempo todo lá. O assunto que vai ter lá pode ser um assunto que você não faça parte. 27 anos, 26 anos ela tinha, eu falei, você tem uma vida para frente, você é solteira, você tem condição de se estabelecer, você começou só na amizade e você já se envolveu, ela falou que já estava envolvido. Você está vendo como é que acontece as coisas, irmão? Vocês estão vendo como é que acontece as coisas? Se ela tivesse um amigo, um intercessor antes, ela não tinha se envolvido, porque eu ia falar para ela, não, você não se envolve já. Você pode até receber um convite, você pode até ser chamado para alguma coisa, mas você não se envolve antes de você ter a certeza do que você está fazendo. Você pode estar entrando no meio de uma enorme frustração, desafios, sabe, problemas que você não precisaria ter, lutas que você não precisaria entrar. Mas quando as pessoas são mal orientadas, irmãos, ela fala, vai embora Jesus, vai embora os apóstolos, e fica os porcos, e fica os porcos, e fica os porcos, e fica os porcos. Vai Jesus e fica Jezabel, vai embora Jesus e fica as pombagiras, fica o espírito mundano. É o que as pessoas fazem. É o que as pessoas fazem. Você está vendo o tempo todo. Eu fiquei chocado essa semana, quando eu estava vendo uma pesquisa, diz que no Brasil tem em torno de mais de 12 a 13 milhões de mulheres mães solteiras. Elas estão criando os filhos sozinhas. E eu falei assim, meu Deus. E da reportagem falou assim, olha, é maior do que a população de Portugal. Tem mais mães solteiras aqui no Brasil do que em Portugal. Nós não vamos julgar as mulheres, porque é problema de cada um, né, certo? Cada um tem uma história, cada um tem alguma situação que aconteceu. Nós não podemos generalizar, certo? E nem nesse momento tomar um juízo assim de dizer por que aconteceu, se foi bom, se foi ruim, quem é certo, quem é errado. Não é esse o foco. O foco que eu quero dizer para você, que decisões, quando elas conseguem trazer o pai e a mãe junto,
É melhor. Todo mundo concorda que é melhor. Todo mundo concorda que é melhor. Poderia ter alguns casos, mas mais de 12, 13 milhões é muita gente, irmãos, que estão mandando que Jesus, que os apóstolos vá embora e que os porcos fiquem. Que os porcos fiquem. Você sabia que foi feito levantamento de 70% a 80% das pessoas que estão presas por crimes praticados no presídio são de crianças que cresceram sem pais. Pessoas que cresceram sem pai. Porque muitas vezes a mulher ela tem que se desdobrar, tem que trabalhar mais, tem que trabalhar fora, ela tem que correr. E aquela segunda pessoa que poderia dar o suporte da cobrança, da formação do caráter, da índole, não está. E depois, às vezes, sabe, não podemos falar de todos os casos, é claro. Tem casos de que a pessoa depois ela se envolve em mais problemas ainda. Mas o que eu quero falar para você, nessa hora nona, é uma coisa. Você tem que estar posicionado para tomar decisão. Quem você vai mandar embora? Os porcos? Ou você vai mandar Jesus e os apóstolos embora? Porque essa é a situação que se criou ali. E Jesus, vendo que eles não queriam que eles ficassem lá, ele falou para os apóstolos, vamos embora para outro lugar. E eles ficaram lá, curtindo, sabe, aquela situação contrária que veio para a vida delas. Então eu quero falar para você que na vida, você vai o tempo todo entrar em contato com pessoas, certo? O segundo posicionamento que eu trago para você é esse. Quem você vai dar acesso na sua vida? Quem você vai trazer para o seu convívio? Quem você vai trazer para o seu coração? Quem você vai trazer para a sua mente? Quem você vai confiar as decisões que você vai tomar? Oh, eu estou querendo tomar essa decisão, o que, que você acha? O que, que você pensa disso? Porque dependendo dessas pessoas que você está trazendo, elas poderão ser os porcos que vai te levar para a ruína. Você vai ficar sem os porcos, vai ficar sem Jesus no final, porque os porcos morreram. Os porcos morreram. Você vai fazer o que com o porco do meio do mar morto? Né? Talvez os peixes comeram ele, as aves comeram, mas a população perdeu. E ficaram sem Jesus também. Você sabia que vai ter uma grande pessoas que no fim eles vão ficar muito frustrados porque eles confiaram em pessoas erradas, porque eles acreditaram em negócios errados, trouxeram para a sua vida acessos errados, deram acesso a pessoas erradas. E muitas delas, irmãos, elas têm a capacidade de perceber e liberar, falar, olha, vai ser feliz em qualquer outro lugar, menos junto comigo. Vai cuidar da sua vida em qualquer outro lugar, mas não entre as pessoas que estão comigo. Elas têm esse tempo. Elas têm esse tempo. Você veja, por exemplo, que Jesus ele trouxe com ele 12 apóstolos, um deles estava junto com eles, comia com eles, curava os doentes com eles, estava o tempo todo ali com eles. Inclusive, segundo as pessoas que estudaram um pouco mais sobre esse assunto, os exegetas, falaram que Judas Iscariote era o que tinha mais cultura, porque ele tinha conhecimento. Vamos dizer assim, alguma coisa, perto de um contador. Né? Que todo mundo entende um pouco de dinheiro, mas se eu perguntar para você, para muitas pessoas que estão conosco, olha, a gente vai precisar de organizar uma alimentação aqui para 30 pessoas, para 20 dias. Quem que sabe dividir a quantidade? Não é todo mundo que sabe. Olha, nós temos esse dinheiro aqui, nós vamos ter que usar ele durante 40 dias para 50 pessoas. Quem é que sabe administrar? Tem gente que sabe, tem gente que não, tem gente que gasta tudo no dia. Você sabia que tem pessoas que não têm noção de educação financeira? Está quebrado todo mês. É adulto, está quebrando todo mês. Aí vou dar um bônus aqui. Se você for casar com uma pessoa, você for ficar noivo de uma pessoa, se você for se envolver com a pessoa para valer, não pode estar quebrado nem homem nem mulher. Porque se dois adultos de maior de 18, maior de 20 anos tá falido, eles não estão prontos para relacionamento. Porque eles não têm prioridade. Eles não aprenderam o que é a prioridade. Eles estão vivendo achando que vai cair dinheiro do céu amanhã. Nossa, vai cair dinheiro do céu, eu vou ficar esperando. Viu? Olha, gente, eu falo para você, eu vi falar um testemunho em 50 anos que caiu dinheiro do céu. Mas um pastor que já morreu também, viu? Né? Ele contou que tinha uma pessoa que orava muito, e estava muito endividado, e muito problema da igreja, de repente alguém jogou da janela um pacote de dinheiro. Mas só esse caso nunca mais ouvi. E nunca pedi também, viu? Porque eu sei que é meio complicado você falar para Deus, Deus, joga um pacote de dinheiro na minha casa. Olha, a chance da gente ficar, sabe, se sentindo uma pessoa de pouca inteligência é grande. Porque Deus, ele dá estratégia. Deus fala para você, olha, vá trabalhar.
faça curso técnico, aprenda uma profissão. Não sei fazer nada. Vá, procura uma pessoa que já está fazendo, fique perto dela, você vai aprender como fazer com ela. Tem um pastor aqui que eu gosto muito dele, e Deus falou para mim, tem direção do Espírito Santo na vida desse homem, pode ouvir ele que ele tem. Ele estava contando que ele tinha 6 ou 7 anos, e o que ele tinha desejo no coração dele, sabe o que que é, gente? Olha que coisa simples, comer pão. Sabe quando passa aquele padeiro antigo? Tem gente que não pegou essa parte, eu já peguei, porque eu sou do interior aqui, e passava um homem, por aquele carrinho de cavalo, ele tinha aquela, era fechado atrás, então era o pão, era o padeiro. Tem outros que eram o peixeiro, mas o padeiro, quando ele passava, ele falava, padeiro, buzinava assim, sabe, padeiro. Olha, vinha aquele cheiro, quando ele abria, aquele cheiro de pão. Ele vendia filão, vendia bengala, pão doce. Então aquilo lá era o sonho da criançada. A criançada, quando via aquilo, falava, meu Deus, nossa, que alegria, meu pai do céu, parece que o céu está chegando aqui, parece que Deus veio na terra. Criança é assim, né, irmãos? Criança gosta de comer. Graças a Deus, né? Dizem que o cachorro é melhor amigo do homem porque não conhece dinheiro, mas a criança também não tem noção de dinheiro, então eles ficam felizes com qualquer coisa. Um sapatinho que você compra, uma blusinha, eles ficam muito felizes, um caderno, né, um livro, porque eles não têm proporção. Depois que fica adulto, aprende a ser ganancioso, egoísta, né? Aprende a ter cobiça, aí começa a olhar para os porcos e põe Jesus em segundo plano. Bom, vamos voltar para o assunto aqui, né? Deixa as pessoas que gostam do porco curtindo os porcos lá. E eles pegou e ele falava assim, meu Deus, né? Ele começou a ter a primeira iniciação na igreja, da pregação do evangelho. Meu Deus, me ajuda que eu possa comprar pão um dia, Senhor, que eu queria comprar pão. Eu queria comprar pão. Ter dinheiro para comprar o pão do padeiro. Você vê que situação? Mas eu chamo a atenção para você aqui, para o testemunho que eu estou falando, que é sério esse homem aí, ele tem muita responsabilidade, até ele está na rede, hoje ele está abrindo igrejas grandes em cada estado, Deus está honrando poderosamente o trabalho na mão dele, Deus está multiplicando, e eu amo isso, de ver gente que está fazendo o que Deus mandou fazer e prosperando. Ele é muito sério também nas coisas que ele faz. E ele estava contando que aí, ele falou para Deus isso aí, mas o detalhe, a riqueza do detalhe, eu estou falando agora aqui para pessoas, nessa hora nona, de orar, interceder para a pessoa, e a gente pensa assim, será que Deus vai ouvir a oração desse homem? Será que Deus vai vir na minha casa, vai ver a minha situação? Será que Deus vai me abençoar? Será que Deus tem um pouco de empatia comigo? Será que é verdade o que ele está falando? Será que existe alguma coisa de real no que ele está falando? Então eu quero falar para você, se Deus ouviu aquele menino falar, 6, 7 anos, porque ele contou, que ele falou com Deus isso aí, ele falava sozinho. Aí isso que Deus um dia chegou para ele e falou assim, vem aqui na sua casa, tem a rodoviária perto da sua casa, não tem? Ele falou, tem a rodoviária. Falei, vamos lá na rodoviária, vou mostrar uma coisa para você. E eu acredito que a rodoviária, como ele era jovem, menino, né? Ele não era nem adolescente ainda, eu acredito que devia ser perto da rodoviária dele. Talvez 1 quilômetro, 2, porque para ele ir a pé lá, sem precisar de transporte, nada, né? E ele pegou, foi na tal rodoviária. É muito comum na cidade do interior ter aquela rodoviária pequena em todo lugar. E quando ele chegou lá, ele conta o testemunho que Deus fala para ele assim, olha o sapato daquelas pessoas que está tudo sujo. Ele olhava de um, olhava do outro, Meu Deus, falei, isso é forte, hein? O testemunho do homem é forte. Aí, ele fala assim, você não acha que... Deus falou para ele, Deus conversando com o menino. Deus não conversou com Samuel, irmãos, que tinha 4, 5 anos. Deus não falou com Ana, que todo mundo achava que estava embriagada no templo. Se você está comigo aqui, você tem que acreditar que Deus fala. Se você está comigo aqui, se você é uma pessoa que crê no poder do evangelho, você tem que acreditar que Deus ainda fala. Ou você acha que Deus parou de falar? Se você tem um Deus mudo, hoje você vai conhecer um Deus de verdade, um Deus que fala. Mas ele fala como, pastor? Que telefone que eu ligo para ele? Que número que eu ligo para ele? Não, você tem que ter na sua mente, no seu coração, a sinceridade. Você tem que se despojar da hipocrisia. Você tem que despojar do orgulho. Você precisa despojar, sabe? Da máquina do mal, da inveja, do ódio, do rancor. Você tem que se despojar de uma vida mesquinha, de uma vida egoísta, de uma vida pensando o tempo todo prevalecer sobre o outro, conseguir alguma coisa para desfazer do outro, para humilhar o outro. Não, eu tenho que ter esse relógio porque eu tenho que humilhar o outro. Não, eu tenho que ter essa marca de blusa para me humilhar outra. Você tem que despojar disso. O menino estava despojado. O menino estava ele mesmo.
com a vontade de comer pão, falando com Deus. Você sabia que a Bíblia diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo? E aquele que anda num caminho reto, este me servirá. É isso que diz a palavra do Senhor, é isto que diz a palavra do Senhor, é assim que diz a Bíblia, é assim que o Senhor fala. E o menino falou: vou na rodoviária. Falou: você está vendo o sapato daquelas pessoas? Deus falou para ele: você não acha que eles queriam ficar com o sapato limpo? Que se você pegasse uma caixinha, pegasse uma escova, um paninho, quem sabe você consegue um pouquinho de graxa e limpar o sapato deles, eles vão dar dinheiro para você. E eles vão dar dinheiro para você. E você não vai ficar sem pão nunca mais na vida. E o pastor falou: gente, nunca mais eu fiquei sem comer pão. Nunca mais eu fiquei sem comer pão, irmãos. Eu comi pão, meus irmãos comiam pão, meu pai comia pão, minha mãe comia pão, porque o dinheiro do pão, aleluia, veio da caixa de engraxar sapato. A estratégia que Deus me deu. A estratégia que Deus me deu. Por quê? Uma criança olha para Deus. Uma criança acredita. Uma criança reage ao impulso de Deus. Uma criança obedece. E uma população inteira, meus irmãos, desfaz de Jesus por causa de porcos. Quero falar para você. Tem gente que vai ficar uma vida correndo atrás de porcos. Atrás de prazer deste mundo. Luxúria deste mundo. Lascívia deste mundo. Soberba deste mundo. Olha, eu quero dizer para você, quando eu casei com a minha esposa, ela era muito bonita. As pessoas falavam assim, eu falava às vezes para brincar comigo, às vezes para pegar no meu pé, às vezes falava com razão também, quem que sabe, né? Só Deus que sabe o que passa. Você falava assim para mim: nossa, rapaz, você arranjou uma mulher muito bonita para você. Você nem merece ela, você é muito feio para ela, sabe? Porque ela era muito bonita mesmo, né? E eu falei: bom, infelizmente ela não pensa como você, porque ela pegou e se decidiu, sabe? Eu não casei com ela por causa de dinheiro, porque ela não tinha dinheiro, né? Não quis conseguir nada dela que não fosse a amizade e o respeito que eu tive por ela. E ela também, quando me conheceu, ela não casou com cartão de crédito grande porque eu não tinha cartão de crédito bom. Meu carro era um carrinho velho. A profissão minha era uma profissão de quem volta com dinheiro para casa. Então também ela não era uma mulher gananciosa. Não é uma pessoa assim: quanto que ele ganha por mês, e quanto que tem no banco guardado, e qual a marca do carro que ele tem, e sabe? Esse tipo de gente, irmão, ela vai trocar você o tempo todo por alguém que ganha mais. A pessoa que casa pelo seu carro, quando ela achar alguém que tem um carro mais novo que o seu, ela vai trocar você por aquele outro carro. Se o seu cartão de crédito é bom, ela vai trocar você por alguém que tem um cartão de crédito maior, porque ela está interessada no cartão, está interessada no carro, está interessada no seu salário. Se você ficar desempregado, ela vai por alguém que está empregado. Aí ela vai no Facebook, usa um salto Luiz XV, pinta o beiço de vermelho, né? Põe uma roupa curta, senão põe uma calça LED, uma blusa branca por cima e fala: tô solteira, pinta de louro o cabelo, tô solteira de novo, tô solteira de novo. Mas quando a pessoa é desinteressada, é uma pessoa focada, ela vai de encontro com o conteúdo que a coisa tem. Então eu passei para você esse posicionamento que você, diferente daquela população, você tem que estar focado naquilo que a pessoa é. E quando eu casei com ela, era assim. Depois, sabe o que aconteceu quando ela ficou grávida? Graças a Deus tivemos 3 filhos maravilhosos, né? Que os filhos são presentes de Deus, foi tudo apresentado para Deus e já entreguei na mão de Deus também. Graças a Deus, está tudo criado, né? Que Deus abençoe onde eles estiverem, mas eu não quero compromisso com o filho mais, né? Porque dá trabalho. E Deus está cuidando deles agora também, muito bem. Aí o que acontece? Ela ficou toda inchada. Ficou gorda, ficou inchada, o rosto ficou enorme, as pernas, a parte do joelho, assim, fica tudo inchado. Irmãos, para mim não teve problema nenhum. Porque eu não estava preso à imagem de uma mulher. Eu não estava preso a alguém que eu conheci quando ela tinha 19 anos. Sabe? Eu estava preso a uma pessoa que me amava, me respeitava, que me aceitava, que lidava comigo nas ganhas e nas perdas. E eu também. Sabe? Quando estava difícil, a gente sabia que futuramente ia ficar fácil. Quando estava fácil, nós sabia que ia ficar difícil, mas a gente estava, sabe? Graças a Deus, ela é uma mulher tão abençoada que Deus falou: deixa, você já ficou muito tempo agora, ela vai servir o reino dos céus lá em cima, né? Então eu quero dizer para você que quando você está posicionado,
você olha para aquilo que realmente é conteúdo. E você sabe discernir, isso é bom para mim? Isso é ruim para mim? Aquele menino que tinha 6, 7 anos, ele podia ter pensado em roubar. Ah, eu vou roubar, porque se eu sair roubar por aí, se eu sair vender droga por aí, eu vou ter dinheiro para comprar pão. Se eu roubar, se eu fizer isso, se eu ficar valente. Não, ele empinou falar com Deus. Ele pensou em falar, Senhor, eu vou levar esse probleminha, que para ele era pequeno, mas foi uma bênção. Todo mundo se alimentou naquela casa. Então eu quero dizer para você que relacionamentos, construção de vida, construção de família, construção de futuro, é posicionamento. Você tem que saber quem você traz e quem você descarta. Quem você traz, quem você descarta. Quem você traz e quem você deixa para trás. Porque Jesus deixou para trás os gadarenos e continuou fazendo a sua jornada. Que lá na frente teve um outro povo que recebeu bem ele, que ele multiplicou o pão. Eles vão falar sobre isso. Amém? Eu vou orar por você. Você quer que eu abençoe a sua vida? Você quer que eu interceda por você? Quero dizer para você também que nós temos aqui no YouTube, no nosso canal, você vai ver depois nas páginas, uma jornada pelas parábolas. As parábolas são ensinamentos que o Senhor Jesus, ele trouxe. Não foi copiado de livro nenhum, não foi pensador, não foi psicólogo, não foi coach, não foi filósofo. Ele trouxe, porque não tinha caneta nesse papel, mas ele queria ensinar para você qual a forma que você deve viver a sua vida, como você deve agir, como você deve proceder. Se você seguir as parábolas, você vai ser uma pessoa muito abençoada. Nunca mais você vai ver Jesus como você via antes. Nunca mais você vai ver o evangelho como você via antes. Nunca mais você vai ver a igreja como você via antes. Você vai ser uma pessoa muito enriquecida. Porque são palavras que ele disse, que ele ensinou. É o caminho que leva você a acertar. É o caminho que leva você a se dar bem. É o caminho que leva você a ser um vencedor. Jornada das parábolas. Praticamente quase toda semana temos uma aqui. Até completar todas. Então você pode ir na hora do almoço lá, você fala, eu vou ficar almoçando e vou vendo essa jornada hoje aqui. Eu vou jantar aqui, estou tranquilo, sozinho mesmo aqui, eu vou ver essa jornada aí, vou tomar um cafezinho à tarde aqui e vou ver essa jornada das parábolas hoje aqui. Você vai ser enriquecido. Depois veja de novo, porque é difícil você pegar de uma vez só, porque o assunto é forte, é muito conteúdo. Toda semana aqui, jornada. E também, quero dizer para você, nós vamos orar para você. Não sei quem você é, quando vai chegar esse vídeo, mas eu quero que Deus abençoe a sua vida. Eu não sei qual desafio que você tem, se é no desemprego, se é na família, se é no trabalho, se é na igreja. Eu acredito que Deus é maravilhoso. E aonde tem fé, tem milagre. Aquele menino, aquele pastor, teve fé, teve milagre na vida dele. Você tem fé? Se você tiver fé, vai ter milagre na sua vida também. Eu vou orar para você. Meu Deus e meu Pai, eu não sei, Senhor, o alcance desse trabalho que estamos fazendo, porque o alcance já está nas suas mãos. Visite vidas, pessoas, homens, mulheres, famílias, pai de família, mãe de família, jovens. Que essas pessoas, Senhor, possam ser enriquecidas, abençoadas pela Tua palavra. Que elas encontrem sabedoria, que esse posicionamento que trouxemos, que esse direcionamento que trouxemos, façam que eles cresçam, que eles prosperem, que eles não se envolvam naquilo que amarra, naquilo que prende. Senhor, que eles possam liberar das suas vidas todo encosto que vem para trazer dor, sofrimento, angústia, que vem para trazer, Senhor, situações contrárias, que eles possam remover de suas vidas, de suas famílias, mas que eles possam prosperar. Meu Deus, se existe qualquer coisa entre o Senhor e essas pessoas agora, no nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, com a autoridade do Senhor, eu removo agora, eu cancelo tudo aquilo que estiver travando a vida deste homem, desta mulher, mas que ele seja abençoado, deste moço, dessa moça, e que eles sejam tocados, enriquecidos pelo Senhor, e que a boa mão do Senhor seja com todos, até a próxima jornada nas parábolas, e até a próxima semana na hora nona. Amém?